Enquanto eu estava pensando em um texto para refletir aqui com vocês, e quando eu ouvi a leitura oficial, eu resolvi dar uma trocada no tema. E o que eu ia falar hoje, possivelmente falei outro dia, mas é bom frisar o que foi lido hoje. Foi lido em 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. 1 Reis, como eu já disse, o nome já disse, fala da história dos reis de Israel. Salomão, em sequência, ele foi o terceiro rei de Israel. Consequentemente, na sua sequência, Saul, Davi, Salomão. Interessante saber que, se você for olhar todo o contexto de Salomão, você vai perceber que ele tinha tudo para ser um camarada inatingível na questão da qualidade do seu reinado. Com suas exceções, eu vou aproveitar a desnectoriedade do conhecimento de vocês para colocar um tema bem no popular, chulo, nessa mensagem. Salomão teve um período na sua vida que eu posso titular de chamá-lo de o mais sábio. Ele foi de mais sábio a mais burro. Salomão, por sua vez, ele foi rei por volta dos seus 22, 25 anos de idade. Um camarada que na época, no mínimo, a pessoa vivia de 100 a 120 anos. Um camarada com 25 podia se chamar que era praticamente um recém-nascido. Ou não? Ele ainda tinha, pelo menos, se ele vivesse 120 anos, ele não viveu isso, mas se a média fosse batida, ele tinha aí pelo menos 100 anos para viver. Então, quem tem 100 anos para viver, quem olha daqui com o ângulo de quem tem 25 anos, é muito estrada. Mas se você for olhar pelo óculos de quem já tem 80, diz que estou já chegando. Mas Salomão tinha 25 anos, por volta de 22 a 25 anos. E a Bíblia relata, no texto que leio, eu vou aproveitar que minha esposa para ir lendo os versículos que eu for citando, se possível. No capítulo 11, a Bíblia relata, no primeiro versículo, ela diz o quê? Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Vamos por partes. Salomão amou muitas mulheres. Primeiro ponto, velho, que eu vou pontuar. Nenhum homem consegue amar mais mulheres do que uma mulher, sua mãe e suas filhas. Nenhum. Também acho. Nenhum homem consegue mais amar do que 3 categorias de pessoas: sua esposa, sua mãe e suas filhas. Talvez alguns, por sua história de vida, possam amar mais a tia do que a mãe, porque a mãe não o criou, o abandonou, e a tia o pegou e o criou, e ele ama muito mais a tia do que a mãe, porque mãe é quem cria, e ele tem aquela mulher como mãe. Mas nenhum homem consegue amar mais de 3 categorias de mulheres: mãe, esposa e filhas ou filha. Salomão, diz a Bíblia, amou quantas? 700 mulheres. Quando a Bíblia diz Salomão amou, ele não diz que ele amou. Quando ele diz esse amor aí, está dizendo: Salomão chegou a levar para a cama mais de 700 mulheres. É uma falta de caráter absurdo. E fora as concubinas, né? Fora as concubinas.
É uma falta de caráter absurdo alguém conseguir amar a ponto de casar e ter à disposição sexualmente 700 mulheres. O camarada era rei. Diz alguns historiadores que Salomão era um homem que tem uma postura alta e de uma certa formosura. Assemelhe-se a isso toda a sua sabedoria de grandeza. O grande problema na minha ótica, irmão Adão, de Salomão foi a capacidade de ser sábio no princípio. Quando Deus, através de uma revelação, de um sonho, foi ao encontro dele e perguntou: Salomão, o que é que tu queres? Tu queres riqueza? Tu queres sabedoria? Ou tu queres os teus inimigos em tuas mãos? Ele disse: dá-me sabedoria para eu entrar e sair no meio do teu povo. Ele foi sábio quando jovem. Mas só que é consequência. A sabedoria trouxe para Salomão riqueza. E a sabedoria, quando ela é passada para as pessoas que estão em sua volta, ela atrai olhares. Porque muitas pessoas não são nem belas por fora, mas como da boca delas só saem coisas produtivas, positivas, e que trazem as pessoas a pensar, refletir e mudar de trajetória, de percurso para o bem. Aí a sabedoria atrai pessoas. Quando você abre a boca e diz bobagem, diz babaquice, não presta nem parar para conversar com o fulano, porque ele só fala M. Você já ouviu isso? Mas também você já ouviu, parece como é bom estar perto do ciclano. É quando você está perto dele, ele só fala de coisa boa, ele só fala de Deus, ele só fala de Jesus. Aqui me sente uma paz, uma alegria. Eu estava triste, cheguei perto dele, a minha vida parece que ficou mais leve. Você também já ouviu isso? Quem faz isso é a capacidade que Deus dá a alguém de ser sábio. E Salomão teve esse privilégio. Só que, por volta dos seus 25, 30 anos, Salomão estava num auge tão grande. Pontue-se a sua riqueza, ele era mais rico. O seu exército era o mais bem armado. Ele produzia armas e carros para vender aos países em volta. Ele tinha categorias para servi-lo na sua casa. Os empregados de Salomão eram os mais educados e mais preparados da época. Não existiu no tempo de Israel, no tempo de Salomão, um povo mais preparado financeiramente, mais preparado psicologicamente, mais preparado em todos os aspectos do que o povo de Israel. Mas Salomão deixou acontecer aquilo que a gente conhece no popular, deixou subir para a cabeça. Afaste-se muitas vezes de elogios, porque elogios vão te levar ao fracasso. Elogio vai te levar ao fracasso. Tem muita gente que é humilde, mas começa a receber: rapaz, não é por nada não, viu, pastor Júnior, mas tu prega bem, viu? Olha, além disso, tu toca muito, viu? Graças a Deus, viu? Toda honra, toda glória para Jesus. Ô, pastor Júnior, além disso, eu já vi tu compondo música, pastor Júnior, eu tenho hora que eu vou dizendo toda honra, toda glória para Jesus, mas se eu for ouvindo muito aquilo, eu vou começar a achar: rapaz, não é que eu. Daqui a pouco eu esqueço que eu dependo de Deus. E começo a achar que eu tenho algum conhecimento, alguma capacidade por causa da minha inteligência humana. E foi aí onde Salomão se perdeu. Aleluia. Por causa da inteligência de Salomão dada por Deus, ele atrai riqueza. A riqueza atrai amigos. E Salomão teve a pior estratégia para não guerrear contra os países que queriam atacar Israel. Davi não foi atacado pelo período do seu reinado, porque o povo em volta, os países em volta, sabia que se atacasse Davi, a possibilidade deles serem derrotados era grande. Mas também Salomão fez uma estratégia diferente. Deus olha para Davi e diz que ele andou em um caminho perfeito, exemplar, espetacular.
espetacular. Mas como, irmã Adriana, Davi pôde andar pelo caminho perfeito, espetacular, incrível, se Davi adulterou com Betseba a ponto de mandar matar o seu esposo? O grande segredo está no arrependimento de Davi. Quando você se arrepende, Deus perdoa, apaga os seus pecados, olha para você e vê como se você nunca tivesse pecado. Por isso que Deus diz para Davi, Salomão não fez um reinado impecável como o de Davi. A grande questão e o grande ponto de interrogação é que a riqueza e a sabedoria atraiu uma estratégia burra para Salomão. Ele casou com 700 princesas. Isso me faz deduzir com a lógica racional histórica que em volta de Israel, contando países e cidades que podiam vir lutar contra Salomão, existiam pelo menos umas 500 cidades, entre países e cidades. Aí a estratégia de Salomão foi equivocada. Ele disse: me casarei com todas as princesas dos reis em minha volta, com isso eu terei paz com todos e não farei guerra com ninguém e ninguém vem contra mim. Só que foi estratégia antológica. Por quê? Porque ele atraiu para si o que Deus disse exatamente que ele não fizesse. Ele atraiu quem? Quem foi o tipo de mulheres? Etéias. Você sabe o que significa etéias? Que negam a existência de Deus. A Salomão chegou a casar com mulheres que diziam: Deus não existe, não há Deus, isso aqui que estamos vendo não foi o Deus eterno que criou, não existe Deus. Salomão casou com boa parte delas que diziam: Deus não existe. E Salomão era rei constituído por Deus, tinha sabedoria dada por Deus, tinha capacidade dada por Deus, tinha o maior reino, tinha o maior poder, era a maior potência da época, construiu um palácio e construiu o templo, mas não teve a inteligência de reconhecer quem era as etéias. Por quê? Porque esse amor, a ponto de casar e levar para a cama essas mulheres, fez ele cegar, ignorar que elas eram etéias. O que é etéias? O que é etéias? Mulheres que não acreditam em Deus. Se você começar a ficar rodeado de mulheres ou homens que não acreditam em Deus, consequentemente você vai acabar como Salomão, classificado quase como um miserável, pobre, cego e nu. Etéias. O que mais? Moabitas. As mulheres moabitas ofereciam os filhos ao deus Moab, Moloque, para matar, como sinal de sacrifício. E Salomão casa. Dessas 700 mulheres, parte dessas mulheres serviam ao deus Moloque, que diziam eles que pediam as crianças, de preferência as recém-nascidas, para serem queimadas vivas a esse deus Moloque. E Salomão serviu a Moloque. Quem era outro? As amonitas. O que era que o deus Amon gostava? Uma das características que o deus Amon gostava era cultos sexualizados, onde no culto se oferecia o corpo. E Salomão casou-se com essas mulheres. Prossiga. Edomitas. Quem são essas mulheres edomitas? Mulheres edomitas, elas chegavam a ponto de serem tão cegas por seu Deus, que o que elas queriam viver fazendo era cultos pagãos dentro de Israel e construírem sinagogas em Israel, lugar para culto
em Israel. Afinal de contas, elas eram princesas, e princesas tinham um certo status no reinado. Prossiga. Sidomitas. Se diz um povo que Deus detestou, foi os sidomitas, porque eles, além de serem ateus, eles prestavam culto de adoração, onde de forma clara eles adoravam a todo tipo de criatura que eles quisessem adorar. Eles, se pudessem na cabeça deles adorar essa carne que eles adoravam, tudo para eles era um Deus. E Salomão acha de casar com um povo desse. Agora você imagina, quem aqui já teve duas mulheres ao mesmo tempo? Irmão, já teve duas, três, cinco? Três. E deu alguma dor de cabeça? Problema danado. Agora imagine o camarada casado. Agora ele diz que vocês querem gado. Imagina cada casa. Imagine um almoço de Salomão com 700 esposas, tudo conversando ao mesmo tempo. Coisa pra doido, eu vi com treino eu vou acontecendo. E fora as varitas As concubinas. Concubinas. Não, as concubinas já ficavam em segundo plano. A concubina eram as amantes. Era isso que ele está dizendo. Não estou dizendo aqui que Salomão levou à cama 1000 mulheres. Não. Mas ele chegou até a disposição. Como se mulher fosse uma mercadoria na prateleira do supermercado. Hoje eu não quero uma cadeira, não. Hoje eu quero uma magrinha morena. Hoje eu não estou afim da magrinha morena, não. Hoje eu quero pegar uma mais gordinha, dos olhos apertados. Como se mulher fosse mercadoria. Estava lá à disposição de Salomão. Só que o camarada era rei. E o que é que Deus tinha dito? Salomão, não faça aliança com deuses estranhos. E Salomão chega a casar com essa raça miserável de mulher. As amizades dizem muito do que você é. Aí tem pessoas que dizem, não, eu tenho amizade ali com uma fulana de tal, que é garota de programa, mas pra mim não tem nada demais não. Tem não? Anda com ela na beira da pista, que o povo vai olhar e vai dizer, olha, ali vai duas. Com certeza. Garota de programa. Para não falar o nome popular. Diz o ditado antigo de, me diz com quem tu andas, que eu te digo. Quem voa como morcego dorme. Salomão começou a aparecer com o povo que Deus disse: deteste, se afaste, não faça alianças, não quero vocês com eles. Salomão casa com esse povo. Por isso que se eu fosse titular essa mensagem, eu diria: em um período da vida de Salomão, ele foi de mais sábio a mais burro. Ele não conseguiu amar 700. Muitas vezes um homem não consegue fazer uma mulher feliz. Imagine 700. Só que na juventude ter 700 esposas parece ser maravilhoso para quem está com a testosterona lá em cima. Você sabe o que é testosterona? É o que traz energia sexual. Para quem está com a testosterona lá em cima, eita coisa boa. Salomão, quanto tu vai pegar hoje, rapaz? Sabe que eu não sei, estou decidido entre aquelas 20 ali. Hoje está à minha disposição 5, mas eu quero mais. Eu vou ficar hoje no quarto, eu vou ficar com 15 à minha disposição. Uma pega aqui, outra puxa lá, outra levanta ali. Meu Jesus. Agora, que homem burro. Deus teve a capacidade de dar a ele a maior sabedoria, porque ele soube pedir.
E ele não soube aproveitar a sabedoria. Continue, irmão, o versículo. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Ele casou mesmo sabendo. Pecado de desobediência, que gera pecado de rebeldia. E o pecado de rebeldia é o mesmo pecado de feitiçaria. Agora, as mulheres, perceba que a Bíblia não diz aí, Salomão sabia que os homens iam converter o coração do povo de Israel aos deuses estranhos. As mulheres. Por quê? As mulheres. Eu vou dizer aqui uma coisa, num ambiente que tem mulher, eu não deveria dizer não, mas eu vou dizer. E os homens, pode concordar comigo ou não, mas a lógica é essa. Homem é um bicho besta. Por quê? Ele pode ter a maior raiva que for. Se a mulher chegar com aquela jogadinha de cabelo e dizer: amor, faz isso pra mim, vida. Ela fala ou não faz, irmão Luiz? E a mulher voltava botando pra cá, amigo. Volta atrás ou não volta? Volta. O que as mulheres de Salomão faziam? Até gravando. Deixa a beca para rir. O que as mulheres de Salomão faziam era trazer mais mulheres que diziam para os homens de Israel: deixe de servir ao Deus que se diz Todo-Poderoso. Venha servir a Moloque. Venha servir ao meu Deus. Venha se prostrar diante do meu Deus. Ofereça suas crianças como eu ofereço as minhas. Pratique as minhas práticas dentro de Israel. Ofenda o seu Deus como adorando aos meus deuses. O seu Deus não existe. Adore ao meu Deus. O seu Deus não faz nada. Quem faz é meu Deus. Quem tirou vocês do Egito não foi o Deus eterno. Foi outro Deus. Adore a outro Deus, menos ao Deus de Israel. Quem foi que conseguiu trazer isso para dentro do povo? O rei, a maior autoridade, o homem mais sábio, que no período da vida estava burro. As mulheres faziam o que queriam com Salomão. É só usar aquele jeitinho que sua mulher tem. Tem homem que sabe fazer também, mas as mulheres são especialistas. Aí, prossiga o versículo. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, havia sido. Se você não souber escolher a sua companhia no popular, você está lascado. Salomão se arrebentou pela cepa. Salomão, como é, meu Adão? Deus dá sabedoria ao camarada. Deus dá o maior reinado que Israel já viu. Deus dá a maior riqueza a ponto da rainha de Sabá ficar de queixo caído. Deus dá o maior exército ao rei. O homem é a maior autoridade na época. E o homem adora outros deuses. Que absurdo. É por isso que a ira de Deus se levantou contra Salomão. E ele disse: eu vou tirar o reinado da sua mão, camarada. Você pode ser sábio como for, quando você começa a andar com maus companhias, quando você começa a fazer maus amizades. Ela não presta não, mas eu gosto dela. O caráter dela não é bom não, mas ela é minha tia. Ela não presta não, mas ela é minha avó. Ela não era não, mas ela é minha sobrinha. Ela não era não, mas eu não. Se tem esse tipo de
postura, não serve para mim. Se tem esse tipo de postura, não dá para andar comigo. Se tem esse tipo de postura, eu não convivo. Se tem esse tipo de personalidade, não está ao meu lado. Quanto mais longe, melhor. Se eu me aproximar dessa pessoa, é só para pregar o evangelho e mais nada. Aleluia. Ô, pastor, como eu tomei Coca-Cola na sua casa, venha na minha almoçar. Eu vou até almoçar na sua casa, mas eu posso ir à minha forma? Pode. Aí eu chego lá na mesa do fulano, sabe? Eu vou tomar essa garrafa para o senhor, como ninguém está vendo. Eu não tomei da sua coca lá naquele dia, semana passada. Tome essa latinha de bitu aqui, ninguém sabe, né? Aí eu olho assim, minha esposa não está aqui. O irmão Luiz está vendo? O irmão Atão não vai nem saber. É uma novela muito menos. A irmã Adriana nem imagina. Peraí. Para não fazer despeita, uma lata não toma não. Bota só 2 dosinhas. Para quê? Para ficar parecido com o povo que desagrada a Deus? Chuta esse negócio fora, filho. Eu já saí de ambientes quando eu percebi que as pessoas começaram a zombar de Deus. Eu já saí de ambientes que fui chamado, foi fechado um acordo comigo de tocar músicas evangélicas. Quando eu cheguei lá, me disseram, toque com Roberto Carlos, no aniversário de um colega. Eu na hora disse, se vocês quiserem, pode me buscar aí de outro jeito, porque eu não toco. Liguei o teclado, desarmei e peguei a pista. Não, mas peraí. Não, peraí não. Quem me contratou sabia que eu não tocava isso. Teve umas vezes que eu cedi, mas uma das vezes eu não cedi. Não, mas tem cantor. Não, conheço a música do Roberto Carlos. Eu não vou cantar. Não, mas você fica só tocando. Quem toca contribui com quem está cantando. Não faz o meu estilo. Agora, esse tipo de postura de Salomão, não, eu continuo fiel a Deus, mas eu caso com mulheres estranhas, eu continuo fiel a Deus, eu afinal de contas sou um homem sábio, mas eu consigo conviver com quem não presta. Não, você é separado, ou anda com gente separado, ou mantém afastado de quem gosta do que o diabo gosta, ou você vai se poluir com esse tipo de gente. Não, pastor, mas porque eu vou fazer amizade com quem, né? Onde eu moro só tem gente que não presta. Então seja luz, se junte a ela para pregar o evangelho, se junte a ela para falar de Jesus. Quando eles se levantarem para dizer, vamos tomar um, ele vai para Satanás, porque eu vou para a igreja. Você tem que tomar uma postura radical. Prossiga. Salomão adorou Astarote, a Deus e Moloque, o nojento Deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Querus, o nojento Deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento Deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. Dentro de Israel. Salomão cercou, irmão Adão. Israel é um país cercado de montes. De um lado o Monte Sião, do outro tem o Monte Moriá, do outro tem o Monte Carmelo. É cercado de montes. E Israel é no meio. Após Salomão achou de fazer altares para os deuses estranhos dentro de Israel. Fazer um espaço onde as suas 700 mulheres prestassem todo tipo de culto nojento dentro de Israel. Ô Salomão, eu estou prestando culto nojento ali dentro de Israel. Não tem porque tu mesmo fizesse. Não, mas posso fazer o quê? É minha esposa, as minhas esposas. Se eu não cortar a amizade com elas, o casamento acaba, elas vão ficar chateadas, elas não vão gostar, elas você tem que ser capaz de se juntar e daí. O problema de Salomão foi que ele foi burro. Não caia nas ciladas que Salomão caiu.
Rapaz, eu estou lembrando da história de um irmão que disse: pastor, para um conhecido meu, pastor, você não vai nem acreditar. O diabo começa assim com essas histórias, né? Você não vai nem acreditar. Você acredita que começa a chupar um pirulito, no final do pirulito era um cigarro? E eu, quando percebi, estava com cigarro na boca. Eu nunca vi um pirulito com cigarro, começa a pirulito com de cigarro. Daqui só outro que me contou uma história, pastor, não conta, Senhor. Esse foi para mim, contou para mim. Missionário, não conta a história do Senhor. O que foi, filho? Estou pensando em você, meio que ontem, foi que houve. Rapaz, eu vi para a menina, quando eu olhei, eu fui me lembrar, eu e a menina e o carro estavam dentro do motel. Isso foi nada. O carro foi sozinho. Sabe o que é isso? Amizades. Não, eu vou dizer não para não ofender, não vou dizer não para não ser chato, eu não vou dizer não para ela não ficar com raiva de mim, eu não vou dizer não para não se afastar de mim. Se afaste 1000 vezes. Prossiga. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. Deus tinha hábito de, quando levantava um rei de Israel, levantava um profeta. No tempo de Davi, o rei, o grande rei de Israel, o profeta que Deus usava era Natã. No tempo de Saul, o profeta que Deus usava era quem, irmão? Não? Lembra não? No tempo de Saul, o profeta que Deus usava era Samuel. No tempo de Salomão, quem Deus usava? Quem Deus usava para Salomão? No tempo de Salomão, o próprio Deus ia falar com ele. Não usava ninguém. Deus avisou por 2 vezes. Eu vejo aí a tolerância de Deus. Salomão, rapaz, não faça. Aí Deus tem uma paciência enorme. Repete de novo: Salomão, não faça. A terceira de uma atitude. Se você continuar andando, continuar achando legal, continuar aplaudindo, andando perto de pessoas que te afastam de Deus, Deus vai tomar o que te deu. Toma. Toma o que te deu. Por que Deus toma? Porque Ele deu a mim e a você para nós andarmos no meio do povo dele, não servindo de escândalo longe do povo que é dele. Deus me deu capacidade de tocar esse teclado. Aí, em vez de eu estar aqui tocando teclado, adorando a Deus com os irmãos, eu aceito a proposta para passar 3 noites tocando no bar. Essa capacidade que Deus me deu para tocar, eu estou tocando no bar. A capacidade que Deus me deu para cantar, eu estou cantando no bar. A música da MC Pipoquinha. Quem é essa música para depois? Aí Deus vai lá e... Não foi Ele que deu? Quem deu também pode tomar. Prossiga. Sim. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho, e não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique como uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Veja como Deus é. Ele ia trazer um castigo pesado para cima de Salomão. Mas ele lembrou, irmão, de Davi. Sim, Salomão é filho de Davi. Então, por amor a Davi, eu não vou tomar o reino de Salomão enquanto ele estiver vivo. Quem pagou a conta?
o filho de Salomão. Foi a partir da morte de Salomão que Israel se dividiu em duas. De um lado ficou a tribo de Judá, que é a tribo de Benjamim. Do outro lado ficou Dan, do outro lado ficou a tribo de Levi, do outro lado ficou a tribo de Manassés, do outro lado ficou as outras tribos. Aí ficou um reinado dividido. De um lado um rei com 2 tribos, do outro lado um rei com 10 tribos. Enquanto no tempo de Salomão as 12 tribos viviam juntas. De quem foi a culpa da divisão de Israel? 10 de um lado e 2 do outro? De quem foi a culpa? Salomão. Por quê? Porque se misturou com quem não presta, com quem Deus tinha dito que não era para se misturar. Quando você começa a andar com pessoas que não prestam, além de vir castigo até para seus filhos, muitas vezes quando não vem também para você, há uma divisão, e divisão em lugar nenhum presta. Deus só trabalha com multiplicação. Deus só trabalha com soma. Quem trabalha com subtração e divisão é o diabo. Tenha cuidado. Aprenda com Salomão. De mais sábio a mais burro. Agora, para terminar e concluir, o bom é que, se você for ler Eclesiastes capítulo 3 e o penúltimo capítulo do livro, você vai ver Salomão dizendo: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de se arrancar o que você plantou, há tempo de semear. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de cantar e tempo de ficar calado. Há tempo para todo o propósito. Agora, Salomão olha para toda a história que ele viveu, que aos 25 ele escreve o livro de Cantares, aos 60 ele escreve o livro de Provérbios, e aos 80 mais ou menos ele escreve o livro de Eclesiastes. Aí ele diz: tudo que eu vivi é vaidade, as pernas se enfraquecem, os olhos se escurecem, você sente solidão, você fica sozinho, toda aquela fantasia, as 700 esposas, 300 concubinas, todo o ouro que eu tinha, toda a riqueza que eu tinha, não existe mais. Eu estou velho, estou acabado, tudo que eu vivi foi vaidade. O que restou foi só o Senhor para me socorrer. Faça a seleção, aprenda com Salomão. Tudo que você está vivendo é vaidade. Ah, pastor, eu aproveitar minha juventude. Uma hora a fatura chega. Você faz hoje porque está jovem, amanhã vai dizer: se eu soubesse que ia trazer tantas consequências, eu não faria. Que Deus abençoe você. Deixa eu ler o Eclesiastes 12, 13 e 14. Que diz assim: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos, e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Ele estava dizendo, em outras palavras, exatamente isso. Não faça o que eu fiz, faça diferente. Aprenda com Salomão. Claro que eu não vou botar no tema desse vídeo de mais sábio a mais burro, mas poderia colocar. Quem vai aprender com Salomão diz amém. Se afaste das maus companhias. Chute para longe. Bota para perto de Satanás. Vamos orar? Vera, vem orar. Não mande não, pelo amor de Deus. Esqueça Deus. Quem aqui só está vivendo aqui por ver. Porque eu não faço nada. O que o senhor falou aí, se perguntar amanhã, eu não sei o que foi. Sério? Pois é. Ah, mãe, eu estou perdida. Não, velho, você encontrou com Jesus. Glória a Deus. Mas no meu juízo,
não. Olha, que eu tô lendo a Bíblia, aí a Bíblia começa a doer. Aí eu paro e deixo lá. E, meu Deus, até quando eu vou aguentar isso? Porque o exame que eu fiz não está nem adiantando. É. Vamos orar? Amém. Senhor, muito obrigado. Porque nós aprendemos com os erros de Salomão. E diz uma frase antiga: aprendei com os erros dos outros, porque você não viverá o tempo suficiente para aprender com seus próprios erros. Senhor, que nós possamos aprender com Salomão a se afastar de quem não gosta do Senhor, a ignorar quem diz que o Senhor não existe, a não querer contato a não ser pregar o Evangelho com aquelas pessoas que nos querem afastar de Ti. Que nós possamos aprender com Salomão a não sermos parecidos com o mundo em nenhum período da nossa vida. E se nós tivermos de levantar altares, que não seja para o Deus Maloque, que não seja para o Deus Mamon, que não seja para outro Deus, mas que o altar do nosso coração esteja sempre levantado para o Deus eterno e todo-poderoso. Pai, em nome de Jesus, que possamos aprender nas Escrituras a fazer o que o Senhor sempre quer. Perdoa os nossos pecados em pensamentos, ações, palavras, gestos, posturas e atitudes. Pai eterno, nos faz cada vez mais parecido contigo e totalmente diferente do diabo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja com você e a sua casa e a sua família. E amanhã nós estaremos aqui para adorar o nome de Jesus. E você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe e te espera amanhã.